Fala galera, beleza? Bora começar então a falar sobre o capítulo 12. A gente vai falar um pouquinho, né? Na verdade, a gente vai dar continuidade ao estudo das funções oxigenadas, beleza? Aquelas funções orgânicas que a gente viu. Bom, hoje a gente vai abordar sobre os ácidos carboxílicos, os aldeídos, os ésteres e os sais orgânicos, beleza? Bom, já vou logo adiantando, esses sais orgânicos simplesmente é a reação de uma base, beleza? Com ácido orgânico, beleza? Com isso vai gerar o sal orgânico. Mas quando chegar lá, a gente vai entender com facilidade. Bom, galera, essa parte da função orgânica oxigenada é onde a gente vai aprender alguns ácidos, algumas funções bem importantes, como o veneno, na verdade, não o veneno, mas a substância em que a formiga libera, né, ainda mais essas formigas saúva, né, que são as formigas vermelhas, né, elas quando picam a gente, arde muito, já repararam? É porque essa substância que ela libera é o famoso ácido fórmico, né? Que é chamado, né, na química de ácido metanóico, beleza? Que é conhecido aí usualmente como ácido fórmico. Por isso, fórmico de formiga, beleza? Fórmico também porque só tem apenas um carbono. Então ele é um líquido incolor, ele tem cheiro forte. Lógico, a gente não vai conseguir sentir o cheiro quando a formiga picar a gente. Mas se for em grande quantidade, dá para a gente sentir, né, que realmente tem um cheiro muito forte. Ela pode causar irritação quando em contato com a nossa pele, por isso que arde demais. Então, para a gente tirar esse ácido, né, para reduzir um pouco essa picada da formiga, a gente tem que colocar aí um leite, né, colocar uma outra substância que seja uma substância básica, que assim balancearia, né, na verdade, e equilibraria essa substância. Beleza? Também, galera, ele é utilizado aí para tingimento de tecidos, né, e na produção de desinfetantes, e também como tratamento de reumatismos e combates a ácaros, né? Então, os ácidos carboxílicos, eles são muito interessantes, tá bom? Até mesmo para nossas células, tá bom? As nossas células têm presença aí de de ácidos graxos, né? Esses ácidos graxos, né, eles têm a presença de ácidos carboxílicos, tá? Para a confecção das nossas células, beleza? Aí nas membranas plasmáticas. Bom, enfim, como que eu identifico um ácido carboxílico? Ele sempre vai estar no início ou vai estar no final. Ele nunca vai estar no meio da cadeia. Então sempre é representado por essa estrutura, C-O-O-H, ou COOH, ou CO2H, também dá no mesmo, tá bom? Então aqui eu tenho o exemplo de um, que é o ácido metanóico. Temos aqui o ácido etanóico, beleza? Aqui o ácido benzoico. O outro ácido aqui, aqui é com 3. Então é ácido é, propandioico, na verdade. Tem dois, né? Então dioico. Nomenclatura: ácido mais o prefixo, que é a quantidade de carbono, mais o infixo, que é o tipo de ligação, e terminação com oico, beleza? Então temos aqui os exemplos: ácido metanóico, etanóico, propanóico, benzoico, etanodioico e ácido 2,3, ó, 2,3, que são a localização das ramificações, dimetil, né, que só tem um carbono, butanóico, butanoico, desculpa. Dentro do ácido carboxílico existem os nomes usuais. Lembrando, essas nomenclaturas elas são pouco utilizadas, beleza? Mas vocês vão ver aí no decorrer do dia a dia, vocês podem ver essas nomenclaturas, como ácido fórmico, tá? Vocês vão ver essa daqui. Vocês também podem ver o ácido acético, né? Que nada mais é que o ácido etanóico. O ácido butírico, beleza? Que tem presença aí na manteiga, beleza? Então aqui ele é o famoso 1, 2, 3, 4, então são ácido butanóico.
e o ácido capróico, beleza? É o cáprico, mas tem o capróico aqui, que é o cheiro de cabra, beleza? É aquele cheiro específico de cabra, aquele cheiro horrível, beleza? Propriedades dele, né? Ponto de ebulição e ponto de fusão, né? Como ele tem a presença do grupo carboxila, né? Ele aumenta muito a polaridade dos ácidos carboxílicos, né? Levando a fazer o dobro de ligações de hidrogênio em álcool. Então ele é muito, ele tem um ponto de ebulição um pouco maior do que a do álcool, beleza? Pela presença da hidroxila. Fase de agregação. Os monoácidos, né, saturados, com até 9 carbonos, eles são líquidos, né? E os que possuem 10 ou mais carbonos são sólidos e de aspecto semelhante à cera, o que justifica o emprego de termos ácidos graxos, como eu já tinha falado com vocês, beleza? Para os ácidos carboxílicos de cadeia longa, né? As ceras, galera, vamos botar em um exemplo, a cera de mel, tá? Ele tem grande probabilidade de ter carbonos acima de 10, né? Quer dizer, cadeias acima de 10 carbonos de ácidos carboxílicos, né? Tornando aí uma cera que tem muita presença de ácidos graxos, né? Para formar a cera de mel. A densidade. Os ácidos de cadeias menores são mais densos que a água, então tem a tendência de afundar. E a aplicação, como eu já tinha falado lá atrás, a gente tem aí em vários locais. Temos também os aldeídos. Reparem que os aldeídos, eles só podem estar no final da cadeia ou no início da cadeia, igual como os ácidos carboxílicos. Mas lembrando, os aldeídos não têm uma hidroxila, ele só tem o hidrogênio. Então é C-dupla-O e hidrogênio, ou CHO, ou COH, tanto faz, beleza? Bom, então tá aqui alguns exemplos, beleza? Então aqui, ó, aldeído só pode estar no final ou no começo, beleza? Eles são bem interessantes, galera, os aldeídos, porque eles fazem parte da fabricação de espelhos e de pratas, tá bom? Temos aqui alguns exemplos, tá? A nomenclatura dele é prefixo, infixo e a terminação em -al. Então, ó, metanal, etanal, propenal, 3-metilbutanal, etanodial, porque tem dois aldeídos, né? E aqui eu tenho dois aldeídos também. Viu só? Ele só pode acontecer no final ou no início da cadeia, tá? Temos aí uns nomes comuns, né? Nomes mais populares, seriam esses daqui. Aqui é o mais conhecido, que é o formaldeído, né? Que é o formol, que as meninas utilizam aí para alisar o cabelo, beleza? Então, é um aldeído, o formol, beleza? Na verdade, não é formol, é formal, tá bom? Então, quando vocês forem falar, é formal e não formol, show? Propriedades, beleza? Ponto de ebulição e ponto de fusão. Pela presença da carbonila, carbonila é simplesmente essa C-dupla-OH, tá? Os aldeídos se tornam compostos polares, com ponto de fusão e ebulição maiores do que os compostos apolares e menores que os álcools de massa molecular correspondente. Ou seja, ele tem ponto de ebulição e ponto de fusão menor do que a do álcool. Logo, eles conseguem se transformar em gás com muito mais facilidade, tá bom? Fase de agregação. Geralmente eles são aí com até 2 carbonos, eu tenho em moléculas gasosas, tá? E elevando isso daí eu posso ter em outras fases de agregação. Aplicação. Os aldeídos são utilizados como desinfetantes na conservação de peças anatômicas e na obtenção de resinas e inseticidas e na fabricação de espelhos comuns. Peças anatômicas são aquelas peças de laboratório, ou seja, os defuntos que a gente trabalha dentro do laboratório, né, para manter aquelas peças rígidas e inteiras, tá bom? Então a gente coloca aí uma certa quantidade, numa certa concentração de formol,
beleza? Formal, desculpa, tá? Tio Pedro falando errado com vocês. Formal, show? Temos aí, então, o parente aí do éter, né? Esse daí é o éster. Então, o éster, geralmente, ele é utilizado, né, na reação entre ácidos carboxílicos e álcool. Sempre ele é gerado da reação de ácidos carboxílicos e álcool. Sempre vai gerar aí um éster e uma água, tá? Esse processo de formação de éster se chama esterificação. Como que a esterificação acontece? Através do ácido carboxílico com um álcool para gerar um éster e uma água, tá? Lembrando, galera, que os ésteres geralmente eles são dados como os flavorizantes. Não tem aquele sabor específico, um sabor de banana, sabor de cereja, sabor de uva. Todos esses indivíduos, né, de sabor, odor, né, são chamados de ésteres. Tá? E quem são os ésteres no caso daí? Né? Quem são as substâncias que fazem esse cheiro? Né? São os flavorizantes. Beleza? A gente vai estudar mais sobre esses indivíduos mais lá para frente, bem lá no finalzinho. Se eu não me engano, acho que no livro 6 a gente vai estudar um pouquinho sobre os flavorizantes, tá bom? A reação, como a gente já tinha especificado lá em cima, então a gente tem aqui os ácidos carboxílicos, tá? Então aqui a gente tem um ácido etanóico reagindo com o metanol, beleza? Então, ó, essa hidroxila aqui vai reagir com essa hidroxila, mas só que um hidrogênio dessa hidroxila vai se soltar e vai atacar quem? A hidroxila do ácido carboxílico. Depois que atacou, repara, agora eu tenho H2O. Beleza, formei a água. E agora essa cadeia aqui vai se juntar. Esse oxigênio aqui vai grudar aonde essa hidroxila saiu. Então, formar aí o éster que a gente está vendo aqui. Então, a característica do éster não é estar no final e não é estar no começo, é estar no meio. Repara que olha só o indivíduo C, dupla O e O. Ela está bem no meio da cadeia. Show? A mesma coisa acontece aqui, a mesma coisa aqui e esse aqui. Beleza? Nomenclatura, tá? Para fazer a nomenclatura, a gente utiliza o nome oficial do ácido carboxílico, trocando o sufixo, tá? Ico por ato. Ou seja, a gente viu lá que os ácidos carboxílicos terminam com ico, beleza? Ácido metanóico, quando ele virar um éster, ele vai ficar metanoato, beleza? Então, ó, já que esse indivíduo aqui, antes ele era metanóico, ele vai ficar metanoato. Aí agora do outro lado, de metila. Esse indivíduo aqui, etanoato de metila. Antes era etano e virou etanoato. E aqui vira metila. Do outro lado, aqui eu tenho ácido benzoico, que agora virou benzoato. Benzoato de etila. Então, essa é a nomenclatura desse indivíduo. Tá? Temos o nome usual? Também temos. Tá? Pouco utilizado, mas a gente tem aqui alguns exemplos. Tá? Deixa eu ver aqui. Aplicações. Os ésteres mais simples são encontrados nos perfumes florais e nos odores e sabores frutíferos, sendo utilizado pelas indústrias alimentícias como flavorizante, substâncias que dão odor e sabor. Os ésteres maiores são utilizados na produção de plásticos e tipos de poliéster, ou seja, aqueles fios de roupa, tá bom? Os sais orgânicos, como eu já tinha falado, né? Simplesmente para a formação de sais orgânicos, é a reação entre um ácido carboxílico que a gente viu lá atrás, reagindo com uma base inorgânica. Quem são essas bases inorgânicas? É aquelas que têm presença de metal e terminado com OH. Lembra lá de química inorgânica, lá do outro lado? Então, as bases inorgânicas são essas daqui, ó. O hidróxido de sódio reagindo com o ácido carboxílico, vai acontecer uma neutralização, uma vez que ácido carboxílico é um ácido e eu tenho uma base. Ácido e base reagem, forma a neutralização para formar o sal orgânico. Como que esse sal é formado? A hidroxila do hidróxido de sódio, né, da base, vai atacar o hidrogênio do ácido carboxílico. Quando ele ataca o hidrogênio, vai formar água.
Aí vai ficar faltando um indivíduo para encaixar aqui. É onde o sódio ele vai entrar nesse oxigênio para formar esse indivíduo aqui, que é um sal orgânico. Então, o sal orgânico tem a presença de um metal ligado a um ácido carboxílico. Então, aqui eu tenho aqui, ó, um outro exemplo, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Qual era a base desse indivíduo aqui? Hidróxido de potássio. Qual era a base desse? Hidróxido de sódio. Qual era a base desse? Também hidróxido de sódio. Beleza? Porque eu sei que esse metal aqui estava ligado com uma hidroxila. Beleza? Geralmente aqui nos sais orgânicos, galera, que é onde vê a fabricação de sabão. Né? De fato, os sabões e os sabonetes são sais orgânicos, resultantes da reação de hidrólise alcalina. Hidrólise, galera, rapaziada, é simplesmente soltar essa quantidade de água através de uma reação de neutralização. Beleza? Então, hidrólise, na verdade, é isso, tá? De óleos e gorduras. Então, na hora que eu estou fazendo uma reação de gordura com uma base, eu tô fazendo, então, uma hidrólise alcalina, beleza? E neutralizando para formar sal orgânico, que é um sabonete que a gente conhece, beleza? Como que é a nomenclatura, tá? Então, o ácido carboxílico, que antes era chamado de ico, lembra? Agora ele vai virar ato, beleza? Aí depois você vai colocar o D e o nome do cátion, tá? O cátion é aquele metal que você acrescentou, beleza? Que está ligado ao oxigênio. Então aqui a gente tem, qual o nome desse ácido? Seria ácido metanoico, desculpa, ácido etanoico. Então, quando ele terminou com o ico, vai agora tirar esse ácido, vai tirar o ácido, vai tirar o ico, e vai ficar ato. Então, ó, etanoato de sódio. Um carbono, metanoato de potássio. Agora uma cadeia fechada aromática, benzoato de sódio. Difícil? Nem um pouco, né, galera? Aplicações desses sais, né? Os sais de metais alcalinos, obtidos a partir de ácidos carboxílicos de cadeia longa, eles dão origem aos sabões que a gente conhece. As moléculas de sabão possuem uma extremidade polar solúvel na água e uma outra, que seria a polar, que é solúvel na gordura. Por isso essa reação ter grande afinidade, tá bom? Então, vamos lá no exercício. Bom, os nomes dos compostos X, Y e Z de fórmulas estruturais representadas a seguir são respectivamente. Então, eu tenho que dar o nome desses indivíduos. Como que eu faço para dar o nome desses indivíduos? Aqui a gente tem que identificar as funções, primeiramente. Olha só, essa daqui eu já sei que é um éster. Éster tem 2 oxigênios e continua a cadeia, beleza? Agora, aqui já é um ácido carboxílico e aqui é um aldeído, beleza? Então, aqui termina com al, aqui termina com oico e aqui termina ato de ila, beleza? Então, vamos lá fazer essa nomenclatura, tá? Como esse indivíduo aqui tem uma ramificação e a contagem desses carbonos eu vou partir daqui, então 1, 2, 3. Então vai ficar 3-metil, são 4 carbonos, butanoato de metila. Então, ó, 3-metil, butanoato de metila, beleza? Embaixo, 1, 2, 3. No 3 eu tenho metil, então 3-metil, tenho 4 carbonos. Ácido 3-metil butanoico, beleza? Temos aqui ácido 3-metil butanoico. Embaixo, 1, 2, no carbono 2 eu tenho uma ramificação, então vai ficar 2-metil, temos 4 carbonos, então vai ser but, e aqui como é um aldeído vai terminar com al, então 2-metil butanal, beleza? A resposta correta aqui seria a letra C. 2. Ácido acrílico, também conhecido como ácido acroleico, é um líquido de cheiro irritante, solúvel em água e é um solvente orgânico. Normalmente é empregado na síntese de resinas acrílicas, cujas fórmulas está representada a seguir. Baseando-se em seus conhecimentos, assinale o nome oficial do composto supracitado. Então,
esse indivíduo aqui, qual seria o nome dele. Repara que a gente tem que descobrir qual é a função dele. Bom, o nome aqui em cima já deu, praticamente. Ácido acrílico. Pera, ácido. Já começou com ácido. Então, a única função orgânica que a gente conhece que é ácido é o ácido carboxílico. Então, o nome dele vai ser ácido, o nome da estrutura e terminado com oico. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Beleza? Então, aqui a gente tem 3. Então, vai ficar ácido propenoico. Ácido propenoico. Esse é o nome do indivíduo. Tá? A letra B aqui seria a correta. Número 3. Muitas substâncias orgânicas são utilizadas como agentes aromatizantes. Completando o quadro a seguir, corretamente, aparecerão na ordem 1, 2 e 3 e 4, respectivamente. Então, a gente tem que completar esses indivíduos. Temos aqui acetato de pentila, a fórmula, que a gente não sabe, e ele tem um aroma de banana. Esse acete, galera, lembra, forme vem de formiga, formiga 1, né? Na verdade, um carbono, tá bom? Acetato, acete, são 2 carbonos, beleza? Então, são nomenclaturas que vocês devem fazer uma decorebazinha, tá bom? Bom, no caso daqui, é acetato de pentila. Então, acete são 2 carbonos. Então, você vai colocar aqui, ó. Vamos botar aqui no quadro. Então, galera, é o acetato de pentila. Para isso, galera, a gente vai fazer o seguinte. Como é acete, são 2 carbonos. Então, 1, 2, tá? No caso aqui, ele era o ácido carboxílico, beleza? Vou botar aqui, show? De pentila, então eu tenho 5 carbonos depois. 1, 2, 2, 3, 4, 5. 1, beleza? Aqui 2, aqui 2, aqui 2, aqui 2 e aqui 3. Beleza? Então, essa daqui seria a estrutura do acetato de pentila. Tá? Deixa eu ir lá no outro. Temos aí o nome do indivíduo, a fórmula e a laranja. Tá? Vamos lá. Agora a gente vai ter que dar o nome desse indivíduo. Como que a gente dá o nome desse indivíduo? Ele falou aqui que ele tem 2 carbonos antes, né? 2 carbonos que eram os ácidos carboxílicos. Então, já que esses eram os ácidos carboxílicos, a gente já sabe que é acete igual a esse, que são 2 carbonos, né? Então, acete, então acetato. E aqui, ó, tem 8 carbonos. Então, vai virar acetato de octila, tá? Acetato de octila. Esse daqui também eu quero saber o nome a partir dessa estrutura que tem o sabor, né? Tem um aroma, quer dizer, de baunilha. Para isso, vamos lá. A gente vai verificar aí. Deixa eu desenhar ele aqui do outro lado, para ficar mais fácil da gente entender. Então, temos aí a estrutura. A contagem, a gente vai fazer o seguinte, a partir da função. Vamos contar a partir desse daqui. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? 6. Aqui a gente sabe que é um grupo hidrox. Aqui a gente sabe que é um grupo aldeído, metox, né? Que é um éster. Na verdade, é um éster não, desculpa, é um éter. Então aqui eu tenho éter. Aqui eu tenho hidrox, que seria um fenol, que está ligado direto. Beleza? Então vai ficar 4 hidrox. 3 no carbono 3 aqui, eu tenho então metox.
beleza? Benzaldeído. Beleza? Então esse seria o nome do indivíduo. Difícil, né? Então vamos lá. Na última, a gente tem aí o formiato de etila. Forme um carbono, beleza? Então formiato de etila. Isso daí, como a gente tem apenas um carbono, então forme, a gente tem hidrogênio, duplo aqui, e o oxigênio aqui, de etila e 2 carbonos. Beleza? Então temos aí o formiato de etila. Beleza? Resposta correta dessa questão aí é a letra D. Tá bom? D de dado. Isso aqui, ó. Dados os compostos a seguir, identifique as suas respectivas funções e nomenclaturas. Tá? Vou falar só as funções e a nomenclatura eu deixo com vocês. Tá? Ácido carboxílico, tá? 2, 3, 4. Então aqui são 4. Vai ser ácido butanóico, beleza? Aqui é éster, beleza? Então vai ficar 2, 3. Vai ficar propanoato de metila, beleza? Aqui é um éster. Aqui é um sal orgânico, no caso vão ser 2 carbonos aqui, então vai ficar etanoato de sódio, beleza? Cadê? Etanoato de sódio. Nesse outro lado, aqui é um aldeído, beleza? É um aldeído, C, dupla O, H, beleza? E eu tenho aqui 2, 3, 4, então vai ficar butanal, então aldeído e butanal. Desculpa, galera, mas eu tô aqui gripadinho, eu tô meio ruim, então por isso que tio Pedro tá falando um pouco pausado aqui, tá? Tá meio tenso. E letra E, a gente tem aqui, olha só, o carinha tá no meio, então quer dizer que esse carinha aqui é um éster, tá? Então, éster, a função, e o nome vai ser metanoato de isopropila, tá? Lembrando que essa estrutura aqui a gente tem uma como ramificação e a outra como terminal, tá bom? Tem duas estruturas iguais a essa daqui, tá? Considere as fórmulas estruturais a seguir e nomeie os compostos que elas representam segundo a UIPAC. Tá? Então é somente para eu dar o nome dessas estruturas aqui, tá bom? Então eu não vou deixar isso para a gente fazer, para a gente resolver isso na videoconferência, que fica melhor da gente entender, tá bom? E a nossa revisão foi até aqui. Revisão não, nossa correção foi até aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem enviar para mim que eu vou estar sempre disponível. Tá bom, galera? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.